Boa noite para o pessoal que está acompanhando via Facebook. Deixei passar uns minutinhos aí. Acabei de sair do Instagram para poder realmente ter tomado uma água antes de começar este vídeo. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos falar hoje sobre magia, o começo da caminhada mágica. Eu fiz há pouco tempo a live via Instagram, mas como a maioria do pessoal que me acompanha não é do Instagram, é via Facebook, então para não estar negando a oportunidade para o pessoal do Facebook, quem não está no Instagram, agora vamos fazer essa live via Facebook, abrindo oportunidade para conhecimento, abrindo oportunidade para curiosidade, abrindo curiosidade e oportunidade para perguntas. Live feita totalmente direta, de forma subjetiva, clara, sem estudo antecipado, sem pauta, sem nada, como realmente um verdadeiro bate-papo curioso. Boa noite aí para todo mundo que está entrando. Boa noite. Estou vendo aí alguns fantasmas, gente que estava sumida, que há muito tempo eu não via, há muito tempo estava desaparecida. Felizmente aí, aparecendo agora aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Isa. Boa noite para o pessoal que está me acompanhando desde o Brasil. Queridos seguidores que eu já estou vendo presente aí nos comentários, fazendo presença. Portugal, França, pessoal da Angola, pessoal da Itália, pessoal da Bélgica. Muito boa noite e obrigado pelo carinho, obrigado por estarem participando, prestigiando essa oportunidade. Quem gostou, curta. Quem adorar, compartilha, ajudando para que o trabalho não termine, para que a obra cresça, porque a obra não é minha, a obra é da espiritualidade, em homenagem ao ser mais divino de todos o universo, o grande portador da luz. A ti, Lúcifer, toda a honra, toda a glória, todo o poder. Vamos falar de magia? Vamos falar deste princípio que é a questão do porquê estudar magia, por que escolhemos a magia. Fiquem à vontade para poder fazer as perguntas, tá? Pessoal, magia não é um ato de milagre, tá? Aproveitando, fazendo essa live aqui direto do tempo draconiano, magia, ela é ciência. Ela nada mais é do que o uso da energia metafísica para direcionar a nossa vontade de acordo com o nosso desejo, baseado em nosso instinto primitivo de não querer o comum, de não querer o tradicional, mas procurar fazer o universo conspirar de acordo com a nossa vontade. E fazer magia para manipular o mundo de acordo com a nossa vontade já é o pensamento de um dos magistas que eu mais amo, que eu mais idolatro, independente dos seus defeitos, Crowley. Pessoal, magia é metafísica. Alguns falam de magia negra, magia branca. São rótulos, magia não tem cor. Assim como bem e mal são conceitos humanos que no espiritual nem sempre correspondem da mesma maneira. Alguns não sabem, mas eu sou formado em História. É uma das 3 formações superiores que eu tenho. E eu me lembro quando discutiam na faculdade de História, num exemplo de conceito de bem e mal. Canibalismo é o bem ou é o mal? E imediatamente todo mundo vai dizer, canibalismo é o mal. Com certeza, eu também concordo. Para mim, canibalismo é um crime hediondo. Mas se levarmos em conta o índio no Brasil antes dos portugueses chegarem e em muitas religiões na África, o canibalismo é um meio de sobrevivência. E muitas das nossas irmãs bruxas que cruelmente foram queimadas
para um canibal era um tremendo desperdício de comida, porque queimavam e não comiam. Então, nessas horas que eu digo, o espiritual, o plano astral, vê os conceitos de bem e mal, preto e branco, diferente do que nós procuramos atinar ou raciocinar como certo e errado. Assim como a sexualidade, o ativo, o passivo, homem, mulher, nós é que damos categorias, nós é que criamos princípios e valores totalmente ignorantes e leigos, porque somos incapazes de entender a complexidade do que é mantido o universo por trás do véu. E quando se trata de magia, é necessário diferenciar sistemas mágicos, desde a magia dogmática à magia pragmática. Desde a magia feita com nossos elementos, feito com nossos conceitos pessoais, como é muito usado na linha telêmica, na linha pragmática, da magia dogmática, onde buscamos elementos e conceitos externos para os nossos cerimoniais. Assim como existe a feitiçaria, o xamanismo, a magia do caos, existem também cerimoniais em planos diferentes, como a magia astral, como a magia mental. Então, o que acontece? Existem diversos sistemas diferentes. Por que existem diferentes sistemas? Porque somos humanos, porque a nossa personalidade ela é diferente, então nós usamos a nossa personalidade como uma forma de exprimir diferentemente a nossa maneira como queremos operar a magia. Alguns declaram seu amor com flores, outros declaram seu amor com uma encenação e outros declaram seu amor com apenas um olhar e um sorriso. Tudo é amor, tudo é magia. Só que essa diferente necessidade de interagir com o cosmos, de interagir com a divindade, é o que provoca e faz surgir necessidades de magia diferente. Assim como existe a magia, que a maioria conhece como magia física, feita com elementos do plano físico, podendo auxiliar, fomentar a sua mentalização através de símbolos, através de elementos como pedras, cristais, objetos, imagens. Existem sistemas de magia feito em plano astral, para quem viaja, para quem se projeta. E templos são edificados nos mundos astrais, como existem também magias no plano mental, porque o plano mental ele é uma dimensão diferente, como futuramente trataremos falando na live sobre egrégoras, aonde no plano mental também são feitos cerimoniais, rituais de magia, desde banimento, entrega de pedidos, saudação e automaticamente também a liberação de partida para a divindade. Isso é só para termos o princípio do princípio da noção de como magia pode ser simples ou pode ser complexa. O que diferencia, novamente, nossa personalidade, nossa maneira como resolvemos pôr em atuação. Existe a melhor? Não. Existe a pior? Também não. O que existe é o que dá certo, é o que escolhemos como preferência. Boa noite para todo mundo que está entrando. Se está gostando, curta. Se está adorando, compartilha. Será muito bem-vindo este apoio para poder ajudar, para que a gente continue com esse programa de toda sexta-feira de Papo com o Mago. Hoje no Instagram, hoje no Facebook. Logo a seguir será feito o canal no YouTube de Papo com o Mago e divulgado aqui para poder convidar todos vocês a se inscreverem e estarem acompanhando ensinamentos semanais sobre magia, sobre fundamentos de feitiçaria, sobre autoconhecimento. Falando sobre magia, nós temos que ter noção do seu princípio. A partir do momento que nós entendemos que existem diferentes elementos que formam a magia, elementos que também ligam à ideia de elementais. E aí, quando pensamos em elementais, nós pensamos já nos princípios que nos vêm à cabeça como os mais comuns.
mais tradicionais: fogo, o ar, a terra e a água. Só que esses elementos que estão presentes... Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Esses elementos que estão... Lembrando, quem entrou depois, não se apavora porque perdeu o início, porque ela vai ficar gravado na linha do tempo, não só do Grande Oriente de Lux Ferris, como do meu perfil no Facebook. Esses elementos que estão ligados à criação, na verdade, que a gente chama pelo hinduísmo de tattvas, eles são elementos que não estão desde o princípio como elementos brutos, mas sim a sua energia, a sua vibração densa está desde o início dos tempos como fórmulas que geraram a criação. Essa energia desses elementos que acabou dando ênfase e gerando o princípio criador. Boa noite para quem está entrando. Helena, uma pergunta aqui: como os signos influenciam quando oramos invocando os 4 elementos? Essa pergunta, João, eu vou deixar para uma live futura agora que eu vou fazer sobre astrologia. Lembrando que tem não só os signos influenciam nos 4 elementos, apesar que eu vou ter a questão do signo da cobra, que seria o 13º signo, que vamos falar sobre essa live, os planetas também influenciam. Então, o que acontece? Nós temos como primeiro elemental o fogo. Lembrando que quando se trata dos elementos da criação, os tattvas, estamos falando da vibração densa desses elementais. Que, só para não deixar passar batido, a cada elemento temos um conjunto de signos que correspondem a esses elementos e que, por sua vez, é claro que acabam influenciando em nossa personalidade. Mas, como eu falei, né, para que a live não fique complexa seu entendimento, eu vou separando várias lives toda semana sobre um determinado assunto para ficar interessante e simples para se entender, como faremos a live sobre astrologia, necromancia, magia planetária e por aí vai. Pessoal, primeiro elemento, fogo. O fogo que sugere a vidência, a intuição, a ira, a raiva, a questão da, como se diz, da solicitação como forma de ação, a primeira arte do guerreiro, o fogo é o primeiro tattva que gerou a criação. Do fogo a gente desdobra para o ar. O ar que está ligado à sabedoria, o conhecimento. Do ar, então, acabou dando uma interrupção aqui. Do ar, nós partirmos para, desde o elemento da água, emoção, o sentimento, a espiritualidade em uma linha mais sensível, e da água para a terra, a razão, o senso do que é correto, a justiça. Então, e todos esses elementos que estão ligados a planetas, a signos, a pontos cardeais, estão ligados ao Akasa. A Terra ao norte, que eu também ligo ao Daimon Belial. O ar ao leste, aonde automaticamente eu ligo a Lucifugo Rofocal, a Lúcifer. A questão da terra, a questão do fogo, ao sul, Satã, Abaddon. Ao mesmo tempo, a oeste, que seria a água, aonde eu sempre saúdo a Leviatã. Então, isso não são regras obrigatórias, essa questão desses daimons a esses pontos, mas para vocês entenderem aos daimons ao quais eu direciono meus rituais em relação à minha abertura de carta, porque são daimons
de exemplo que correspondem a esses pontos cardeais. E em relação até na verdade, Tiago, eu acabei respondendo sem ter lido a tua pergunta. Agora que eu vi que tu perguntou sobre isso aí, acabou me surgindo intuitivamente no automático aqui para poder falar. Porque são daimons que estão ligados a esses elementos. Assim como todos esses elementos estão ligados ao Akasa. Mas o que é o Akasa? O que seria essa palavra bonita, curiosa? O Akasa é o princípio divino que sempre existiu e sempre existirá. Alguns preferem conectar essa palavra a Deus, mas levando em conta que mesmo Deus ou os deuses, eles necessitam de um plano de existência para viver o seu tempo, entre aspas, eterno, eles precisam de uma dimensão para existir. O Akasa eu vejo como mais antigo, eterno e muito acima do que a própria divindade. Seria o todo, o imutável, e esse sim é além de ser o quinto elemento, a quinta essência, o que a alquimia chama de ovo negro, esse sim seria o princípio de tudo, de todas as coisas acima de qualquer divindade. Tendo essa noção da criação dos elementos, nós temos então que ter a certeza de que num cerimonial mágico, nós nunca, independente do plano, estaremos executando um cerimonial, principalmente em magia física, sem lidar com algum elemento. Independente se é na mata, se é próximo a um rio, um mar, ou independente se estaremos fazendo um ritual numa montanha, se estaremos fazendo um ritual com uma linda fogueira, todo cerimonial mágico vai ter presença dos elementos, como formas de fomentar a magia. Flávio perguntou se Astaroth também estaria a oeste. Astaroth eu vejo ele, ao meu ver, a leste, porque eu ligo Astaroth ao princípio e conhecimento de toda a criação e de todas as coisas, a sabedoria. O oeste, eu já vejo entidades que respondem mais pela força, pela brutalidade e em energias mais densas. Então, o que acontece? Quando se trata de lidar com os elementos, a gente precisa ter noção que os elementos correspondem a dimensões aonde existem seres vivos. Esses seres vivos que correspondem aos elementos, nós temos, por exemplo, a terra, os gnomos, o ar, silfos e silfas, a questão do fogo, as salamandras, da água, os ninfos, as ninfas. Todo elemento tem um princípio positivo e um princípio negativo. Assim como existe eletricidade e magnetismo, e todos os elementais existem princípios masculinos e femininos, seus yin e seus yang. Não existe nenhuma linha de elementais que seja 100% neutro. A magia ela é híbrida, ela funciona como uma balança de equilíbrio. Por isso que não podemos nunca dizer que a luz é superior às trevas ou as trevas é superior à luz. Que o homem é melhor que a mulher ou a mulher é melhor que o homem. A força na magia está no equilíbrio. Assim como de nada adianta determinar se não verbalizar e de nada adianta verbalizar se não determinar. E todo este conjunto, aonde que resulta? Na ação. Muito obrigado ao pessoal que está entrando. Se estão curtindo, se estão gostando, curtam. Se estão adorando, compartilhem. Pessoal, outro princípio então de magia. Quando forem executar magia, é muito importante a questão da saudação a todos os elementos que estão e elementais que estão presentes no ritual.
Mesmo que essa saudação seja uma saudação mental, o pessoal que não quer optar pela questão da ladainha para não tornar o ritual muito extenso, mas lembrando que quando você usa um objeto que pertence a outro e todos os elementos citados, fogo, água, ar, terra, têm dono, desde esses seres mortais, porque eles não são imortais, eles têm um Deus regente, mentalmente peça licença aos 4 elementos, porque estão sendo usados em seus cerimoniais. Principalmente quando estão dentro dos seus reinos. Quem é que gosta de entrar, de entrar alguém na sua casa e não te cumprimentar? Então, esse respeito aos elementais, ao utilizar seus elementos, ao fazer magia em seus reinos, é fundamental para um melhor resultado mágico, é fundamental para uma construção da autoridade dentro do exercício mágico ritualístico. Pessoal que for tendo dúvida, por favor, façam perguntas. Bem-vindo ao pessoal que está entrando. Através dessa construção dos elementais, também fica bem claro que cada elemento tem o seu Deus regente. E quando temos uma atitude de desrespeito com os elementais, automaticamente eles se reportam ao Deus regente e esse Deus regente vai retaliar a sua vida em relação à lei do karma. Exemplo, eu adoro trabalhar com Gob. Por quê? Gob é o regente dos gnomos, é o regente que responde pela terra, que responde pela questão da prosperidade, porque o ouro ele é um metal que é um desdobramento da terra. Então, se você quer abrir caminho na sua vida, se você quer abrir portas para a prosperidade, com certeza, sem sombra nenhuma de dúvida, o elemento primordial que tem que ser, pelo menos, se não quiser cultuar, respeitar, é a terra. Aproveitando, entrando nessa questão de introdução à questão da magia, respondendo aqui ao João Eduardo, quando sei que estou apto para trabalhar e invocar os elementos? Tudo começa com estudo, e o estudo começa com o ato de querer. Quando saberá que está pronto? Se você já tem o conhecimento para poder trabalhar com os elementos. Se você tem a questão do, como eu digo, do respeito, da vontade de cultuá-los com o coração, você pode trabalhar com os 4 elementos, mas tem que ter o conhecimento de como funciona a sua prática, de como chamá-los, de ter as suas invocações, todo o cerimonial pronto para poder fazer a ritualística certa. Assim como todo cerimonial tem que começar com banimento e encerrar com banimento. Senão você abre entrada para intrusos. Senão você fica fadado a ter uma manifestação que não vai ser dos elementais neste ritual. Flávio, tá certo, existem vários tipos de banimento e esse tipo de banimento também é um dos que pode ser usado. Agora a questão é a seguinte, todo ritual, mas esses iniciantes muitas vezes me questionam, olha, mas mestre, para fazer uma magia cerimonial como eu quero fazer, é muito complicado, eu não tenho uma condição financeira muito boa. Eu não vou citar o nome porque eu não pedi autorização para esse magista, mas esse tempo eu li um post esplêndido dele, onde ele citou muito bem que se você não tem condição de comprar um tapete goético profissional, faz o triângulo com giz, com carvão, com tijolo. A gente pode adaptar elementos da natureza para fazer nosso cerimonial. Assim como o oráculo, ele pode ser adaptado. Nem todo mundo tem condição de sair
podendo fazer um cerimonial com os melhores instrumentos, com ferramentas raríssimas e importadas. Eles podem ser adaptados, mas essa adaptação tem que respeitar a linha dentro do que está como regra. Ela tem que respeitar a linha dentro do que a gente vai usar como adoração. Agora, se você vai adaptar um instrumento, se você sente que aquele instrumento ele não está em condição, se você não vai levar a sério o seu cerimonial porque o seu elemento é mais simples, o problema não está no cerimonial, o problema não está na ferramenta, o problema está em você, então não está preparado para começar o cerimonial. Prometendo tratar também nessa live a questão de acordo, alianças e pactos. Existe uma diferença entre acordo, entre aliança e pacto. O acordo ele começa através de um objetivo para o qual você direciona à entidade o seu desejo. Acordo é uma troca. Vou dar um exemplo. Eu quero oferecer para o Daimon, por exemplo, uma garrafa de vinho. E aí eu vou chamar neste ritual Citre, porque eu quero sair à noite e eu quero arrumar uma belíssima mulher. Belíssimo complemento, Thiago, sem dúvida nenhuma. Fez todo o cerimonial, o banimento, fez as precações, fez a entrega, fez a apresentação do pedido, fez a queima do pedido, fez a oferta, deu a licença para o Daimon partir, fez o banimento e seu ritual, o Daimon cumpriu o acordo. Muitas vezes, claro que na maioria das vezes, é complicado para alguém que não tem experiência, conhecimento, fazer um acordo ritualístico, então pede para o mazista aquela barganha. Tendo o pedido aceito, tem que ser cumprido. Mas eu acho que de repente a garrafa de vinho não condiz, eu prefiro dar um uísque. Tá, o que foi prometido? A garrafa de vinho? Dá a garrafa de vinho. As trocas com daimons, eles são seres de uma vibração mais densa. Eles são seres maravilhosos, eu amo lidar com daimons, mas também são seres perigosos se você não cumpre com a sua palavra. E essa retaliação pode ferrar, essa palavra, não só a sua vida neste mundo, como em relação a outros mundos. Se o que você prometeu foi A, cumpra com A e não com B. A partir do momento que o Daimon faz a parte dele, você cumpre a sua parte da troca, ali terminou o acordo. Ele não é nada mais do que uma troca. Boa noite para quem está entrando. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma live separada só sobre... Opa, deu uma falha. Banimentos. Mas igual vou fazer uma mençãozinha aqui sobre banimento aqui daqui a pouco. Para quem quer estudar sobre banimento, vou fazer uma mençãozinha aqui. Para que a live não se torne extensa demais e cansativa. Pessoal, o que acontece? Quando o Daimon não cumpre o acordo... Quando o Daimon não cumpre o acordo, você não tem obrigação de cumprir. Lógico. A validade do acordo, tu só vai cumprir a sua parte se o Daimon cumpre. Terminou o acordo, tu não tem mais responsabilidade com a entidade. Porque o acordo, novamente, ele é só uma troca. O acordo pode durar 1 semana, 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano. Tudo vai do tipo de acordo que é feito. O acordo ele é avaliado pela qualidade da sua palavra, da sua ética e da sua honra. E é claro que o acordo é pesado, merecimento e lei kármica.
Pergunta aqui, sobre banimento pode ser feito com exercício meditativo e visualização do elemento fogo, limpando a aura e o ambiente? Sim. Até para o fogo simbolizar a destruição e a renovação. As opções de banimento são formas de conectar e criar um cenário e uma energia no ambiente para a purificação e para a expulsão de quem não é bem-vindo no elemento. E isso, contanto que esteja conectado com a sua energia de uma forma expressiva, pode sim ser feito o banimento dessa forma. Eu mesmo uso a cruz cabalística, claro que de acordo com o cerimonial, na linha de Goethe eu uso a cruz cabalística combinada com a visualização de uma serpente negra. Na linha angelical, uso a cruz cabalística saudando os pontos cardeais, visualizando a presença dos anjos, assim como na linha draconiana com o seu diferencial da linha Draco, que será assunto da próxima live. Mas pode ser feita também com a questão do elemento fogo. Em relação... Boa noite, Milton. Saudação fraterna. Tudo justo e perfeito em ambas as colunas. E em relação ao Eduardo, como posso saber se meu pacto foi aceito pela divina entidade? Existem métodos para quem tem uma dificuldade ainda de se projetar ou de visualizar a divindade. Existem métodos oraculares, eu, por exemplo, uso os búzios negros, para verificar essa aceitação da divindade na sua vida. Então, o que acontece? Além do acordo, para quem quer ir mais a fundo neste relacionamento com a divindade, existe a aliança e o pacto. O pacto ele é feito presencial no templo. E a aliança ela é feita mediante uma promessa futura do pacto presencial, aonde o espírito se materializa e o consulente faz a sua assinatura astral dentro de um cerimonial. Fazendo um breve resgate sobre a questão do pacto na história. O pacto, a primeira citação do pacto que nós temos foi na Bíblia, no livro de Gênesis, traduzindo o início. Primeiro livro escrito por Moisés. E o que acontece? Adonai, ou Jeová, ele neste livro de Gênesis fala que ele, numa conversa com Abrão, antes de se tornar Abraão, ele fez dele um pacto, aonde seria o pacto de Deus com o homem, através de um corte no prepúcio. Aqui na linha judaica até hoje é feito com todo menino homem nascido no 8º dia, aonde é a circuncisão, aonde é pingado 3 gotas de sangue. Na linha judaica é feita em nome de Abraão, Isaac e Jacó, e no caso de Abraão ele pingou aquelas 3 gotas em nome da Trindade, em nome de Adonai, para poder dele cumprir a promessa que seria feito da sua descendência uma grande nação, da onde surgiu posteriormente Israel. Essa é a primeira referência que nós temos de pacto historicamente através da Bíblia. Depois nós tivemos ainda na Bíblia o pacto de Deus, de Adonai, Jeová, com Noé, aonde foi chamado do pacto com a humanidade, aonde Jeová prometeu que não inundaria mais com dilúvio a humanidade, mas a manteria intacta até o último julgamento, aonde seria destruída com fogo, conforme promessa do lago de fogo eterno em Apocalipse. Neste pacto com a humanidade, nós temos citado da Bíblia que a prova dessa existência deste contrato é o arco-íris que sempre vem após a tempestade. Claro que dali a questão do pacto ficou muito famosa na Idade Média, onde nós temos a maior besteira da história, que é a venda da alma,
aonde se faziam verdadeiras negociações, né? Ficou muito famosa a questão do pacto através do livro de Dante Alighieri, o Divino Inferno de Dante, aonde ele fala dos círculos infernais, de torturas horríveis, nossa, desgraças assim que colocariam qualquer um desesperado para vender a casa e dar todo o dinheiro para a igreja em troca de comprar o seu terreninho no céu. Isso tudo na Itália, na Idade Média, na famosa Idade das Trevas, aonde foi tirado um excelente proveito disso e até onde é tirado proveito com essa mentira, este absurdo, essa vergonha que é alegar sobre e assustar as pessoas com um inferno tenebroso, terrível, só por não aceitar o poder e a supremacia do cristianismo, aonde realmente se nota a verdadeira idade das trevas pela ignorância das pessoas que acreditavam. Porque jamais se vende a alma. A alma é um princípio imortal dado pelo Criador, aonde não podemos vender porque não temos acesso e não somos donos dela como objeto. O pacto, ele é um convênio de fé e lealdade com a divindade, assinado através da palavra e aonde normalmente fazemos mediante o sangue a marca como sinal de esforço e sacrifício do nosso corpo através dessa assinatura astral e vital, aonde muitos pactos ou alianças, quando é feito, quando eu faço, quando a pessoa tem alguma preocupação com a questão do sangue, ou até mesmo não pode sangrar por uma questão de anemia, muita gente não sabe, pode ser feito com o fio de cabelo, porque o fio de cabelo já tem o DNA, já tem o princípio ativo da energia vital num ritual de aliança ou pacto. Muito obrigado ao Flávio Ângelo, que sempre acompanha. Sou um eterno aprendiz. Então, e cada vez mais quero poder ir distribuindo com vocês esses assuntos, aonde toda sexta-feira de Papo com Mago, Facebook e Instagram, logo a seguir está sendo planejado e criado o canal no YouTube de Papo com Mago. Muito obrigado por estar seguindo. Não esqueçam de botar para seguir a Paz do Grande Oriente de Lux Félix. Se estão gostando, curtam. Se estão adorando, compartilhem nos grupos para poder levar adiante essa exposição. Podem perguntar o que tiverem de dúvidas. Vamos responder, vamos esclarecer. Então, o pacto ele é feito presencial no templo, como amanhã, por exemplo, eu vou ter um pacto de um seguidor maravilhoso que surgiu no meu caminho, aqui no templo, pacto e iniciação com o Pai Mon aqui no templo. Para as pessoas que não têm condição de vir ao templo, eu faço a aliança à distância, aonde essa aliança é feita a promessa futura do pacto presencial, aonde ela vai jurar lealdade e fidelidade não a mim, não ao templo, mas à divindade para poder conseguir que a sua vida progrida. Concordo que usa o medo para assustar os ignorantes. Muitas mentiras foram contadas apenas para assustar as pessoas e manipulá-las. Concordo, porque infelizmente essas riquezas, estes absurdos, acabam usando para poder manter a supremacia da instituição em nome do cristianismo, para poder levar as pessoas a ter medo de buscar a verdade, de buscar a sabedoria e tirar o verdadeiro livre-arbítrio de seguir a sua fé. Não importa se você, como eu, é luciferiano, não importa se você, como eu, é satanista, não importa se você segue ao deus Brahma, Shiva, ou é adepto da cultura de Quimbanda, cigana, da estrega, da Wicca, você tem o direito e deverá ter sempre o direito de seguir o Deus que você quer, o Deus que lhe faz feliz. Uma pergunta, só o mestre, 11 anos de satanismo e sempre sofrendo.
Muito obrigado, Sol Estevo, obrigado pelo carinho, obrigado por estar sempre acompanhando e novamente muito obrigado a todo mundo que está assistindo, curtindo e compartilhando essa live. É o carinho de vocês, é a dedicação de vocês, o apoio de vocês que mantém e dá vida ao meu trabalho, que felizmente cada vez vem aumentando mais, graças a este carinho, graças ao apoio de vocês. Porque eu não vivo para mim, eu vivo para a espiritualidade, eu sou a espiritualidade. Flávio pergunta, no pacto escolhemos ou somos escolhidos? No pacto, quem adere ao pacto é porque acredita que fez uma escolha, mas na verdade já foi escolhido de muitas vidas passadas. Mestre, eu tenho meu altar, mas não sou pactuado. Para fazer aliança, quanto tenho que te pagar por fazer? Pessoal, valores, a combinação de rituais, consultas, me chamem no privado, no Messenger ou no WhatsApp 5199-102-2390 no WhatsApp. Talvez eu demore um pouco para responder, porque quando eu terminar essa segunda live, ainda hoje estou com 3 rituais consecutivos, mas eu sempre respondo, seja no Facebook, seja no WhatsApp, seja no Telegram ou seja no Instagram. Uma coisa muito importante, por que as pessoas fazem aliança, por que as pessoas fazem pactos? Já eu vou responder a sua pergunta, William. Por quê? Em primeiro lugar, todos nós somos seres ínfimos, de natureza material, que com o passar do tempo vai ser vencida pela força da antimatéria. Futuramente uma live explicando a diferença de matéria e antimatéria. E vamos desencarnar. Ou seja, temos uma alma imortal enquanto existir a existência do Deus, assunto de outra live futura, mortalidade e imortalidade, aonde vamos esclarecer a metafísica do tempo. E o que acontece? Precisamos muitas vezes de um amparo de algo divino para poder buscar o verdadeiro autoconhecimento e a iluminação. Aliás, para quem quer entender como buscar a iluminação, Iniciação ao Hermetismo de Franz Bardon, livro maravilhoso e necessário para a cabeceira de qualquer iniciante de magia. É fácil de encontrar na internet, não, para quem não tiver condições de comprar. Então, o que acontece? Primeira coisa que deve se buscar numa aliança ou pacto: proteção, amparo, para poder vencer as larvas astrais, cascões astrais, vencer espíritos zombeteiros que vão prejudicar a sua vida, buscar sabedoria para tomar atitudes e decisões certas, buscar a riqueza. Todos nós temos condições de ser ricos. O problema é que a riqueza ela é alinhada na ignorância. Mas como assim, mestre, na ignorância? Porque as pessoas ligam a palavra riqueza diretamente a dinheiro. Você pode ter milhões na sua conta e para defecar precisar de sonda, de uma bolsa de colostomia, precisar de pessoas toda hora colocando comida na sua boca. Que coisa terrível é ter todo o dinheiro do mundo e muitas vezes não poder caminhar como todos os outros ou ver o mundo como os outros veem, porque a cegueira física tomou conta. De que adianta ter todo o dinheiro do mundo, ter todos os sentidos presentes, visão, tato, olfato, degustação, audição, a fonoaudiologia perfeita, e ser um tremendo deficiente, cego espiritual, porque não consegue entender que por trás da parede física existe a parede espiritual. Porque toda essa nossa realidade que vivemos é apenas uma ilusão para o verdadeiro universo.
A riqueza não é dinheiro. O dinheiro é uma necessidade de sustento no plano material, mas não passa de uma necessidade. Riqueza é ter pessoas que ama à sua volta, uma esposa ou um marido maravilhoso, filhos que te dão orgulho e que vão cuidar de ti quando, a partir do momento que um dia eles usaram fraldas, você talvez também precisará usar fraldas, conforme o decorrer da idade e do corpo que ficará cansado. Pessoas amigas que conseguem extrapolar uma mão. Como é difícil ter amigos que ultrapassam os dedos de uma mão. Amigos de verdade que estão na tua casa e que, se você abrir a porta e gritar, vão vir correndo para te socorrer. Esta é a verdadeira riqueza. A riqueza de saber que quando você se senta na sua mesa, você tem não apenas o carboidrato, mas tem condição de saborear um vinho, de comer um pedaço de carne, de degustar um pedaço de pão, sabendo que após aquela refeição você poderá esperar pela próxima que terá alimento e não ficará triste porque o seu prato está vazio e o seu copo seco. Então, infelizmente, a ignorância acaba confundindo a ideia da verdadeira riqueza. E muitas vezes, quando se trata de aumentar a qualidade do seu sustento material, aumentar a qualidade da sua vitória no plano físico, esquece que o maior elemento, a maior arma do guerreiro para essa busca de riqueza e prosperidade do pacto, começa na sabedoria. Muito obrigado aos elogios. E não te preocupe, William, eu já vou responder a tua pergunta, eu não vou encerrar a live sem te responder. Muitas vezes esquecem que a busca da sabedoria é a principal arma da riqueza no pacto. Pessoal, Salomão, quando pactuou, o que ele fez? Ele pediu sabedoria, porque ele sabia que a riqueza com burrice ele perderia tudo. O seu povo poderia ser escravo de outras nações e a sua vida poderia acabar no fio de uma espada. Salomão pediu sabedoria para multiplicar a riqueza e conseguiu. Teve mulheres que não davam conta. O seu reino foi o mais rico da sua época, porque Salomão buscou com Lúcifer sabedoria. E precisamos buscar a sabedoria através de insights. Devemos buscar com a divindade força para vencer. Em algum momento, mesmo pactuado, você vai ter dificuldades. Você vai ter provações. Vai ter momentos, sim, que como um bom guerreiro que está batalhando, que está procurando vencer essa batalha, você vai se dar conta que o cansaço é demais e os seus joelhos vão ficar na terra e o seu rosto vai ficar entre as pernas, porque a tristeza vai ser muito grande, porque a batalha está grande. Mas é neste momento que a divindade que você escolheu para se entregar, para pactuar, vai te pegar pelo braço e vai dizer: agora quem vai batalhar sou eu. Você só vai assistir. E aquela provação aonde você achou que você não venceria, a divindade vai estar batalhando por ti, você vai se erguer, você vai ter orgulho de olhar para a luz e dizer: essa batalha eu não venci sozinho, alguém respondeu por mim. Por isso que a cruz de cabeça para baixo não é uma negação apenas para poder denegrir, como muitos acham que os satanistas fazem, para poder cuspir na ideia ou na imagem do Cristo. Porque o verdadeiro luciferiano respeita todas as religiões, porque ele é justo, porque ele é verdadeiro, porque ele porta a luz e o amor pela vida e pelo universo. A negação, a cruz de cabeça para baixo é a arma, é a espada que nós usamos para poder guerrear e poder vencer no universo, mostrando que vencemos, não porque somos humanos, porque isso aqui é uma casca que vai apodrecer na terra, mas porque nos tornamos avatares espirituais
da divindade, porque um dia seremos todos deuses, porque somos filhos de um Deus. E como tal, fomos feitos à sua imagem e semelhança. E estaremos vivendo outras épocas em outros mundos, porque recebemos a luz daquele que porta toda a luz do universo. Salve Lux Ferris, toda a glória, todo o poder a ti, meu Pai. Respondendo aqui o William, estou começando a magia, fiz algumas consagração. Busco energia no portal da cachoeira, elemento água. Para alguma dica para fortalecer mais as consagrações, busque também não só na cachoeira. Busque com uma fogueira, busque numa montanha, busque em outros pontos para poder ativar essa energia. Não só também fazendo rituais ao sol, mas também a lua, se conectando com diferentes pontos de energia, deixando o seu espírito e a sua mente sentir. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Mestre, existe um grande paradigma que a riqueza é riqueza falsa, como o Senhor disse, é mágica, coisa no estrelar de dedos. Tudo vem com sabedoria, por detrás de estratégia e atitudes, escolhas certas, mas a maior riqueza é sabedoria. É verdade. Querem ver? Eu fiz 10 posts na linha do tempo que muitos tiveram preguiça de ler. Eu não fiz esses posts baseados no acismo, mas sim baseados em um sistema de Kabbalah judaico de atração financeira com base em uma observação de 20 anos. Não só para mim, como para de muitas pessoas que realmente eu acompanho e conseguiram. Baseado em determinação mental, verbalização e na ação, a verdadeira trindade de força universal para poder buscar tudo que você quer. Eu me lembro quando eu tinha 20 anos de idade, um comerciante que eu conheço até hoje, ele abrindo seu primeiro mercado maiorzinho, ele dizia para mim, César, eu sempre acreditei que pensar é poder. Eu tinha uma fruteira e queria ter um mercado. Hoje eu tenho um mercado e eu sei que meu mercado um dia será maior. E ele tinha dado a sua primeira conquista de fruteira para mercado. Hoje ele é milionário e tem uma rede de supermercados. O mesmo comerciante que é vivo ainda e que continue vivo muitos e muitos anos, que há 20 anos estava recém-inaugurando seu primeiro mercado grande. Ele trabalhou, ele não cruzou os braços, mas o que ele fez? Ele buscou acreditar na força do pensamento e determinou, verbalizou e trabalhou muito fazendo a ação disso, buscando sabedoria, buscando, que nele dizia do seu jeito leigo, né? Não ser burro para tomar as atitudes certas. Podem ter certeza, faz 10 atitudes para buscar riqueza. Não vai ser em 24 horas que tu vai conseguir e vai dar trabalho. Agora, escolha 10 atitudes idiotas para a tua vida dar errado. Pode ter certeza, em 24 horas tu vai ter tudo para poder conseguir perder tua casa, tua família e estar na rua. Porque é muito fácil errar e é difícil acertar. Por isso que temos que buscar sabedoria, buscar conhecimento. Pessoal, magia não é acismo, magia não é coincidência, nada é coincidência, nada é acaso. Tudo é porque está ligado a um motivo de existir e de ser. E quando se trata de pacto, quando se trata de alianças, é muito importante você buscar a entidade que vai lhe amparar, não pela sua categoria espiritual. As pessoas me procuram para pactos com Lúcifer, para pactos com Satã, para pactos com Daimon. Dentro da Goécia, a Camille pede para perguntar, para falar sobre anjos guardiões. Vou falar numa live que eu vou fazer sobre magia angelical, onde nessa live eu vou ensinar o ritual para descobrir
quem é o seu anjo guardião. Este ritual poderá ser feito por qualquer pessoa para descobrir quem é o seu anjo guardião. Vou ensinar numa live sobre magia angelical adiante. Tiago Luque pergunta aqui: para acender a vela para meu demônio pessoal e recitar as palavras, eu mesmo seguro a vela na mão esquerda e depois desço a vela para ele, ou algum ritual específico? Existem muitos e muitos rituais para isso, aonde nem sempre é necessário segurar a vela. Tu pode deixar a vela em um local específico, no seu altar ou em ambientes de pontos de força mágica. Isso a gente vai tratando em diversos rituais e para quem me acompanha no grupo, vai aprender comigo ao longo não só do material de estudo, como das lives que eu vou seguir fazendo sobre demonolatria. Mas, deixando bem claro, essa vela, a partir do momento que tu acender, se você pode deixar queimar até o final, ou se por uma questão de segurança ou de ritual tiver que apagar a vela, não tem problema, tu pode apagar a vela, o importante é que ele já vai ter recebido. Só que é básico de magia, jamais assopre a vela. Eu até tenho a infeliz mania de apagar a vela com os dedos, mas é claro que pode usar um apagador. Só não assopre a vela porque daí você está mandando a energia do que está pedindo embora. Em relação à cor da vela, na Goécia nós temos classificações de cores por daimons, mas lembrando, todas as velas antigamente eram brancas. O mago mentalizava com a mão sobre a vela o banho de tinta sobre a vela. Mas mais importante do que a vela é a questão da sua sintonia do pedido com a vela. E até para poder dizer, por que a vela é tão importante na magia? Lembram dos elementos? O que a vela precisa para ficar acesa? Fogo. O que a vela precisa para acender o fogo? Do ar para dar combustão. Do que é feita a vela? Cera, a terra. Mas cadê a água? A cera quando derrete. Mas cadê o que representa a caça, mestre, quando a vela acende? A sua presença, o princípio da vida. Camille, é verdade, com apenas uma vela você pode levantar uma vida como pode derrubar uma pessoa. A força está, novamente, determinação, verbalizar. Nós temos um universo dentro de nós, nós temos a chave para atingir portais de outros mundos. Por isso que, diferente de alguns que são contra pactos ou alianças, pelo contrário, eu sou a favor. Porque através do pacto, através da aliança, reconhecemos que como matérias sem conhecimento, sem força, somos incapazes de vencer. Mas quando nos aliamos, quando aceitamos que somos filhos de algo superior, não estamos nos vendendo, mas aceitando que temos uma família e que tem alguém superior que olha por nós e nos ama. E esse ser é Lúcifer, e esse ser é Satã, que nos ama, que olha por nós e que tudo que quer é a nossa força e evolução, a nossa luz. Mestre, por favor, explique, por favor, que não devemos nos entregar à entidade, mas sim mantermos o controle. Pessoal, essa questão do que o Milton Rosa acabou de comentar, aproveitando já antes de finalizar a live, o que acontece? É uma questão que é muito importante porque o que acontece? Todo cerimonial mágico é necessário autoridade. Lembrando, é que nem a questão do banimento. Por que fazemos banimento? Hello, Moto. Pessoal, acabou dando uma interrupção aqui. Por que fazemos banimento? Porque nós vivemos em um universo onde existem entidades boas e entidades negativas. Neste universo, nós temos que manter um controle e autoridade porque podemos ser atacados. Desde espíritos vampíricos, a larvas, a cascões astrais, assuntos de outra live.
Por isso que o pessoal às vezes diz assim, ó, mas eu acho que a goécia salomônica é errada. Eu mesmo sou adepto da goécia luciferiana. Mas não existe nada de errado na goécia salomônica. Ela é uma forma que o magista tem de estabelecer o seu respeito e autoridade perante o daimon como um ser superior igual a ele. Eu prefiro a luciferiana porque eu vejo de uma forma mais romântica o sistema mágico. Mas lembrando, é necessário em qualquer cerimonial manter o controle e a sua autoridade, porque existirão ordalhas, existirão tentações e provações. E por isso que quando pactuamos, devemos manter o respeito e a autoridade em nome daquele que nos reza. Se num ritual, se num cerimonial, nós fraquejamos, desrespeitamos aquele a quem servimos, nós seremos atacados e estaremos abrindo a brecha a deixar a proteção para trás. Lembrando, não existe essa coisa de pactuado, de que o filho vai morrer, de que vai perder a pessoa amada, esses mitos absurdos que criam. Pacto é aliança de fé e convênio com uma entidade para que ela te ajude a achar o caminho para a felicidade através da sabedoria, da força para vencer com menos dificuldade seus problemas pessoais. Mas sempre vai existir ordalha, sempre vai existir dificuldade. A diferença é que se você está aliado ou pactuado com uma entidade, tem alguém do teu lado. Você não estará sozinho, nem neste e nem em outros universos. Pessoal, fico à disposição. Vou encerrando aqui agora essa live. Sexta-feira que vem, novamente de Papo com o Mago, aonde? Na Página do Grande Oriente de Lux Ferres no Facebook, no Instagram, logo em seguida no YouTube, no canal de Papo com o Mago. Sexta-feira que vem uma live inédita sobre o sistema de magia que está tomando conta entre magistas de sentido internacional e que no Brasil já está chegando e que está abrindo espaço. Magia draconiana. Quem são os dragões? Quem são esses seres que estão acima dos daimons no Qliphoth da árvore da morte, que é a árvore da morte? Para que servem os dragões? Para qual finalidade a magia draconiana pode ser usada? Porque a magia draconiana, na qual eu estou nesse templo agora, é o meu sistema de magia que eu tenho como preferido para atuação mágica. Por quê? Porque a magia draconiana está tomando conta do mundo inteiro e agora está chegando no Brasil? Essa pergunta, essas respostas, o que é a magia draconiana, como posso me iniciar na magia draconiana, tudo isso será assunto dessa live inédita que vai dar o que falar sexta-feira que vem. Magia draconiana será assunto do próximo live de Papo com o Mago. Uma boa noite, um abraço mágico, muito obrigado a cada um de vocês que assistiu. Essa live vai estar salva na linha do tempo. Quem gostou, curta. Se adorou, compartilha. Continuar. Dúvidas? Não foi respondido? Ficou com vergonha de perguntar aqui? Manda um WhatsApp, me chama no Messenger. Vou estar à disposição para perguntar. Muito obrigado a todos. Mais uma live sem pauta. Um legítimo bate-papo com o Mago.